De vitória para todos, em nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 10, versículo 43 em diante. Glória a Deus. Marcos, capítulo 10, verso 43 e diante. Amém? Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus, a nossa missão é servir. Graças a Deus que Deus colocou essa incumbência sobre a igreja de servicência, uma igreja de serviço, uma igreja operadora de milagres na terra. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te exaltamos o nome, bendizemos o Senhor em esse início de noite, onde passamos o dia na Tua presença, recebendo do melhor de Deus, ó Deus, do Teu amparo, ó Deus amado, da Tua proteção, da Tua subsistência, Pai amado, nos dando do melhor. Graças te rendemos, ó Deus, pela saúde, pela paz. E nesta hora pedimos que o Espírito Santo venha ministrar sobre nós a Tua palavra, e aquela palavra que necessitamos para esse exato momento, que o Teu filho, a Tua filha necessita para esse exato momento, seja comunicada ao coração dele e dela, uma palavra edificadora, santificadora, transformadora, uma palavra que vem realmente alimentar o seu coração e criar profundas e grandes esperanças sobre a sua vida. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse texto de Marcos, capítulo 10, aqui desde o versículo 35, começa ali uma situação aonde alguns desejavam um lugar, uma posição estratégica, uma posição de governo, uma posição que viesse a estar acima dos outros. Antes do texto que nós lemos, aqui no versículo 37, os irmãos Tiago e João, eles perguntaram, Jesus, mestre, queremos fazer que nos faça o que vamos pedir. É óbvio que Jesus nem sempre faz o que vamos pedir. Ele só faz aquilo que pedimos segundo a sua vontade e debaixo dos decretos da sua palavra. Tanto que alguns pedem, muitos pedem, não recebem porque pedem mal, pedem fora da palavra, do prescrito pelo nosso Deus. Eles disseram, permite que na Tua glória nos assentemos, um à direita, outro à sua esquerda. E Jesus diz, vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo. Às vezes nós como crentes não sabemos o que estamos pedindo, para que estamos pedindo e qual o sentido do nosso pedido. Eles queriam, esses dois irmãos, um assentar à direita, outro à esquerda da glória do Pai. E essa situação criou uma animosidade na equipe, que um constrangimento. E o mais
sanguíneo, que era Pedro, ele ficou chateado porque João e Tiago fizeram essa pergunta. Uma pergunta que estava na alma deles, no sentimento deles, mas uma pergunta que não veio muito bem para aglutinar a equipe, nem tampouco o sentido dela, amém, teria ali uma resposta imediata. Mas depois que Jesus ele mostra a situação daqueles que vão estar com ele, né? Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe para mim conceder. Este lugar pertence àqueles para quem foram preparados. Às vezes nós queremos um lugar, uma posição, uma situação de bênção para nós, mas de repente aquele lugar não foi preparado nem para mim nem para você. Já tem outros que o Senhor deseja colocar naquele lugar. Mas graças a Deus que Deus tem sempre um lugar de honra, de graça, um lugar de prosperidade, um lugar de conquista, um lugar de realizações no seu reino. Cada um de nós temos o lugar já determinado por Deus. E agora, Jesus, vendo o coração dos seus discípulos naquela situação, ele começa a falar com os discípulos: não será assim entre vocês. O nosso governo é diferente do governo humano. O governo humano, ele governa através de situações humanas, visuais, mas o nosso governo é diferente. Aqui, quem quiser ser o maior, vai ser servo do menor. E aí ele começa a explicar: não será assim entre vocês. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Depois esse texto repete em uma outra palavra que é a mesma de servo. Essa palavra aqui, nesse texto, é doulos, ou seja, escravo. Então, Jesus está dizendo: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser escravo, ser servo. Amém? Aquele que trabalha, amém, no serviço do Senhor, que foi comprado para servir. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Então, na tradução aqui, se ele colocasse as duas palavras, servo como escravo, depois escravo, porque é a mesma palavra. Então, nós vemos que aqueles que seguem a Jesus, amém, eles foram comprados, nós fomos comprados e recebemos a marca do Senhor Jesus. Então nós fomos comprados pelo poder do sangue do Cordeiro. A igreja foi estabelecida para servir, né? E é importante que às vezes nós perdemos a visão da serviçência dentro da igreja. Alguns se converte, começa a seguir a Jesus, homens e mulheres de Deus, amém? Mas depois alguns vão perdendo essa essência de servicência e acha, por ter tanto tempo de crente, por ter tanto tempo na igreja, ele deveria ter algo melhor do que os outros. Mas o reino de Deus não é assim. Lógico que o nosso trabalho, tudo que nós fazemos, é computado pelo Senhor, e quem vai nos elevar ao lugar devido para a nossa vida, determinado por Deus, é o próprio Espírito Santo. Amém? É importante que Jesus ele fala: olha, quando você estiver no ambiente, for numa festa, nunca você pega o primeiro lugar, porque de repente aqueles primeiros lugares já estão determinados para algumas pessoas. É interessante, eu sempre me precavi nessa situação. Eu prefiro que alguém venha me dizer: olha, tem um lugar lá na frente
ou no púlpito, sei lá, na plataforma, ou naquelas cadeiras. Tem um lugar para o Senhor. E para mim é um prazer ir, amém? Mas também se eu ficasse aonde estava sentado, seria a mesma coisa. Então, é melhor você ser convidado para as primeiras cadeiras do que ser convidado a sair para que outros sentem naquele assento que você estava, porque já tinha um dono, já tinha determinado a outra pessoa. Isso é a doutrina da palavra de Deus. Então, nós temos que, como igreja, perguntar a nós mesmos: quem eu sou no corpo de Cristo? Você tem uma função maravilhosa. Todos nós temos dons e um posicionamento, um lugar no corpo de Cristo. No capítulo 12, verso 6 de Romanos, ali começa a palavra de Deus descrever que a igreja é um corpo onde Jesus é o cabeça. E nesse corpo existem muitos membros. E cada membro tem uma função. E nunca um membro pode dizer daquele corpo, pode dizer que não precisa do outro. O braço não pode dizer que não precisa da perna. A mão não pode dizer que não precisa do braço. Porque nós somos interligados como membros de um corpo para servir no mesmo propósito, na mesma direção, na mesma finalidade. Glória a Deus. Então, quem sou eu no corpo de Cristo? Qual é o meu chamado? Eu creio que, como a Bíblia diz, todos são chamados. Mas dentre os chamados, Deus escolhe algumas pessoas para outras funções. É o que diz, amém? Quando a Bíblia fala sobre que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento da igreja. Não quer dizer que ele seja maior do que outra pessoa da igreja, não. É um nível de serviçância e ele tem agora uma responsabilidade maior para responder diante do Senhor. Mas todo crente, todo salvo, amém, amado, amada, ele tem um lugar específico no corpo de Cristo, ele tem dons para desenvolver na igreja, ele é muito importante para a igreja. Quem sabe você já se sentiu sem importância. Às vezes as pessoas dizem: eu vou sair da igreja que parece que eu não tenho importância, eu não faço nada. Misericórdia, amém? Tem trabalho para todo mundo. É só nós nos dispor, você se dispor, amém? E Deus, através dos dons que Ele já lhe concedeu e vai te conceder, você vai exercer o seu ministério poderosamente e será uma bênção para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, não se considerava nem um pouco inferior aos súplios apóstolos, porque o apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus. E os apóstolos que andaram com Jesus, viveram com Jesus, podemos dizer assim, os primeiros 12 da equipe de Jesus, amém? Aqueles homens que conviveram desde o começo com Jesus. Agora Deus levanta Paulo como apóstolo e havia uma dificuldade de aceitação. No começo, dado o apóstolo Paulo ser um perseguidor da igreja pela sua ignorância espiritual, cego pelo poder da lei judaica, é interessante que alguns apóstolos fizeram até reserva. Tanto que depois ele vai para Jerusalém, depois de 2 anos que já está pregando, ele vai a Jerusalém, ao concílio de Jerusalém, e os apóstolos ouvem o seu discurso, a sua posição, o que Deus estava fazendo através da vida dele, os milagres. Eles viram que o apóstolo Paulo era um apóstolo também chamado por Deus, porque não só Paulo, muitos outros apóstolos haviam, não só os que andaram com Jesus. Então, teve uma época que Pedro começou até a fazer separação com Paulo. Quando Paulo se encontrava com Pedro, havia uma situação de agrado, de alegria, mas quando Pedro estava junto dos apóstolos do começo, da equipe principal de Jesus, ele se omitia de ficar junto com o apóstolo Paulo. Tanto que aqui no capítulo 1 de Gálatas,
Paulo diz, olha, eu resisti a Pedro, a Cefas, cara a cara, porque ele se tornou repreensível, porque ele faz acepção de pessoa, ele faz diferença, ele, numa situação é uma pessoa, em outra é outra, e ele foi lá e repreendeu ao apóstolo Pedro, mostrando, amém, que isso não vem de Deus. Mas então, agora o apóstolo Paulo não se considerava inferior a nada. Ele disse, olha, eu sou o apóstolo por intermédio do Senhor Jesus Cristo, ele me chamou para o apostolado. E tanto que o apostolado de Paulo foi confirmado, amém, que foi um homem que pregou aos gentios, também parte dos judeus, um homem que escreveu 13 cartas na palavra de Deus. Não sabemos se a 14ª Hebreus foi ele que escreveu, mas veja bem, um homem de um conhecimento poderoso, de frutos maravilhosos, de igrejas que deixou. Nenhum apóstolo deixou a quantidade de igrejas que o apóstolo Paulo deixou. Então, mas ele não se considerava nem um pouco inferior, por não ter andado com o Senhor Jesus. Amém? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, ele externa essa situação, mostrando que ele não tinha esse algo na alma dele. Verso 5 diz, glória a Deus, todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu não me julgo inferior, porque o apóstolo Paulo sabia da sua função, sabia para que o Senhor tinha chamado, salvado, chamado e confirmado ele no apostolado do reino. Ele respondia apenas, eu sou Paulo, meu papel é servir. Por que Paulo? A palavra Paulo no grego significa pequeno. Saulo significa Saul, é outra tradução. Mas Paulo significa pequeno. Ele diz, olha, eu sou Paulo, meu papel é servir. Eu sou um servo do Evangelho do corpo de Cristo. Algumas pessoas da igreja primitiva tentaram determinar qual dos apóstolos era o maior. Amém? Qual dos apóstolos era o maior? E havia até uma certa concorrência, não entre os apóstolos, mas as pessoas. Alguns diziam que era o próprio Paulo e outros Apolo, mas Paulo confrontou. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e tinha um grupo mais santo ainda, que falava, eu sou de Cristo. E ele diz, quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Nós somos apenas servos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Glória a Deus. Lá no verso 9 ele diz, olha, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifícios de Deus. Então é essa consciência que nós temos que ter, que somos usados porque temos um chamado, um comissionamento de Deus, tem uma unção específica que Deus colocou para servir dentro daquele ministério. Mas todo querer e efetuar vem de Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para que o milagre seja feito e para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada. Você tem um grande, aleluia, você tem um grande benefício diante de Deus. Deus olha para você, vê você uma pessoa muito importante. Você é importante no reino de Deus. Você é importante para a igreja. Às vezes as pessoas, alguma pessoa começa a faltar aos cultos, a gente vai e conversa, querida, tenho sentido a sua falta. Certa feita, dias atrás, alguém me perguntou, mas o senhor sente a nossa falta? Lógico. Já pensou? A Bíblia diz que o pastor estava caminhando com 100 ovelhas. De repente ele percebeu que o seu rebanho faltava uma ovelha. Ele deixou as 99 seguras
e foi atrás da ovelha. E trouxe a ovelha de volta para o seu pastoreio. Pastor é isso. É o coração de pastor. É o coração de apacentar. Amém? Vocês todos são iguais diante de Deus, diante de nós, diante da igreja. Vocês têm os mesmos valores. Cada um na sua função, no seu ministério e no seu chamado. E nós sentimos honrados de ser pastor da sua vida, de ser pastor da sua família, em nome de Jesus. Seja qual for a sua ocupação dentro da igreja, quer seja uma igreja grande, menor, uma igreja em crescimento, você não é nada mais do que um servo. Nós nos propusemos, quando aceitamos a Jesus, a servir. Existe um ditado sobre a servicência. Amém? Aquele que não serve para servir, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Não é Bíblia, não é a palavra de Deus, mas é apenas um adágio popular. Então o crente, ele se sente bem em servir, porque é o chamado dele, é o chamado de Deus para a sua vida. Então você, amém, é um servo do Senhor. O reino de Deus não faz distinções de classe. Nós não temos classes, amém, castas dentro da igreja. Não, aquela família nobre, aqueles são os mais espirituais, esses aqui são os mais ungidos. Misericórdia, somos todos iguais, porém cada um com a responsabilidade de a cada dia ser mais santo, mais puro, estar mais próximo do Senhor. A Bíblia diz, aquele que está em pé, veja que não caia. Nós temos que cuidar da nossa vida e trabalhar em função do reino. Então, querido, às vezes as pessoas perguntam para mim, eu vim aqui conversar com o senhor, desculpa aí, né? Estou tomando o seu tempo. Eu digo, olha, você é ovelha do rebanho. O meu tempo foi consagrado a você. Se você não vem a mim, eu não tenho o que fazer. Porque nós somos pastores, como tem outros, um grupo de pastores, uma equipe de pastores abençoada na igreja, que trabalha como 12 da primeira geração. São homens e mulheres de Deus. Então, querido, em nome de Jesus, nós temos que saber que no reino de Deus não há classes, não há castas, não é? Todos são iguais diante do Senhor. Você é muito precioso, você é muito preciosa para o reino de Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, aqui o apóstolo Paulo, ele mostra que nem judeu, amém, nem grego, nem circunciso, nem incircunciso, amém, nenhum dos dois tem algo maior diante do Senhor. Ele diz, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Que maravilha! Nós sabemos que há muitos anos, muitas igrejas, inclusive igrejas metodistas e outras mais, tinham pastoras. Nós, como batistas, sempre foi renegado o ministério feminino na igreja. Esse não é um problema espiritual, é um problema eclesiológico, eclesiástico. Então, no governo da igreja, os homens não aceitavam as mulheres como pastora. Mas Deus é Deus. E agora nós vemos mulheres abençoadas, sendo ungidas pastoras, mulheres cheias da unção de Deus, operando milagres, pregando a palavra na autoridade do Espírito Santo, apóstolas, pastoras, bispas, que têm feito a diferença na nossa nação. Porque Deus não faz essa diferença. Quem fez até pouco tempo foi a própria religião. Mas a palavra de Deus não nos mostra essa diferença feita por Deus. Nós somos servos prontos para fazer a vontade de Deus, onde quer que sejamos chamados para servi-lo. Então a nossa função não é fazer a nossa vontade. E você sabe que no trabalho de Deus, como líder da igreja, esses anos que estamos, às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Às vezes a nossa alma tenta nos induzir a fazer a nossa vontade. Mas graças a Deus que o Espírito Santo nos convence. Olha, esse não é o caminho.
Esse não é o caminho. Porque a tendência nossa é querer fazer a nossa vontade, fazer as nossas escolhas. Amém? Até escolhas de discípulos, escolhas de pessoas. Uma das coisas que eu detesto é quando dentro de uma igreja, de uma comunidade de Deus, né, as pessoas fazem acepções de pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Todas são iguais. Muito importante. Você sabe que às vezes passam pessoas pela igreja que são da igreja, ovelhas abençoadas, que tem pouco relacionamento direto conosco, mas são pessoas que oram dia e noite por nós, pelo apostolado, pelos pastores da igreja, pela igreja. Glória a Deus. Às vezes você não sabe nem o nome dela. Às vezes, glória a Deus, você não sabe nem quem é ela, mas é uma mulher, um homem que está todo dia com os joelhos dobrados ao nosso favor, determinando a bênção do Eterno sobre nós. É você, amém, querido? Que tem ombreado essa causa, que tem tomado essa causa como a causa para servir ao Senhor. Então, e isso é ótimo, pois ninguém, além de Jesus, tem o direito de te julgar. Nós fazemos a vontade de Deus. Agora nós temos que estar consciente que aquilo que estamos fazendo é a vontade de Deus, que aquilo que estamos fazendo agrada a Deus, amém? E vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Quem é você para julgar o seu servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. Romanos capítulo 14, versículo 4. É muito importante nós sabermos que nós não temos o poder para julgar, o juízo temerário. Amém? Nós podemos avaliar, julgar os frutos, porque pelos frutos nós conhecemos a árvore. Porém, nós não podemos fazer juízo temerário. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé. Querido, quando nós julgamos alguém, nós somos julgados pelo Senhor. O juízo não pode ser procedido por nós, não pode ser procedido a nossos lábios. É Deus que assume a nossa causa, é Deus que julga a nossa causa. O que nós temos que pedir a Deus é misericórdia, é graça. A Bíblia diz no capítulo 18, verso 17 de Mateus: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele com outro amado, outra amada, e diz: olha, estou aqui para reatar a minha amizade contigo, a te perdoar. É interessante que o ofendido vai ao ofensor. Se teu irmão te ofender, pecar contra você, você vai a ele, diz: olha, meu amado, aqui estou com esse outro amado para conversar com você, eu quero reatar a minha comunhão com você, eu quero entrar nessa unidade espiritual com você, e ali é quebrado todo o mal do inferno, ali é quebrado toda a animosidade da alma, do coração. Você está entendendo? Que maravilhas! Então, de ver, nós não podemos julgar, porque a princípio, eu falo por mim, a princípio nós como humanos julgamos as pessoas. Você já deve ter tido essa experiência, não falou com ninguém, viu alguém na igreja, ou viu na sua família e começou a fazer um retrato falado dela na sua alma. Essa pessoa não presta, essa pessoa é assim. E de repente, quando aquela pessoa começa a trabalhar e conviver, você vai ver que pessoa dócil, abençoada, abençoadora, coração puro. Ah, meu Deus! Você não deve nem falar com ela que você pensou essas coisas, que você pode criar uma motivação negativa na alma dela. Você tem que ir a Deus dizer: Deus, me perdoe, porque eu fiz um juízo aonde achando que essa pessoa, esse servo, essa serva era desse jeito, mas ele é uma bênção. Pai, me perdoa. E Deus cancela essa situação. Então, querido, sendo assim, você deve preocupar com o que agrada a Deus, não as pessoas. Porque aquilo que você estiver fazendo agrada a Deus, agrada ao Espírito Santo, certamente agradará aqueles que são de Deus.
Se o que nós estivermos fazendo e nós formos fazer está agradando a Deus, Deus está sendo glorificado, as pessoas que estão em Deus também vão se sentir bem, em nome de Jesus. Você pode dizer, mas as pessoas se voltam, começam a comentar quando no meu ministério, falar mal de mim. Querido, eu quero dizer para você que criança só joga pedra na árvore que tem fruto. Então, enquanto você está no anonimato da sua fé, sem fazer muita coisa, você passa desapercebido na multidão. Mas quando você determina fazer algo substancial, algo profundo no reino de Deus, se compromete com Ele de fazer a diferença nesse mundo, as pessoas se levantam. Isso é a boa propaganda para o nosso ministério. Isso é experiência própria. Isso é uma boa propaganda em nome de Jesus. Amém, queridos? Só Ele pode avaliar o seu serviço. Jesus veio para servir a seu Pai. Ele tinha essa certeza. Eu vim fazer a obra de meu Pai que está nos céus. Jesus, ele se preocupou, ele se firmou dentro da agenda, da determinação do coração do Pai, para fazer aquilo que Deus o tinha mandado fazer. E no final ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo foi feito. Tudo está consumado. Não deixei de fazer nada. Glória a Deus. Então, querido, Jesus veio para servir a seu Pai, dizendo, eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus não queria glórias para ele, ele queria para o Pai. Ele disse, olha, eu estou aqui para agradar o Pai, eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Evangelho de João, capítulo 5, verso 30. Cristo também te confiou a missão de agradar a Deus. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do nosso coração, do seu coração. Então, meu amado, às vezes nós como humanos, até para Deus, nos tornamos desagradáveis. Falamos coisas que não deveríamos ter falado, nos posicionamos erradamente, mas Ele tem misericórdia de nós, é um Deus perdoador. Então, queridos, a Bíblia diz, agrada-te do Senhor. Aleluia, faça carinho, seja agradável diante de Deus. Ele satisfará o desejo do teu coração. A Bíblia diz, agrada, Deus se agrada das nossas obras. Ele as confirmará, Salmo 90. Então, querido, glória a Deus, o Senhor Deus, Jesus Cristo, Ele confiou essa missão a nós, para nós agradarmos a Deus. Às vezes nós como crentes não somos tão agradáveis para outros irmãos, para outras pessoas, para o vizinho, para a sogra, para o sogro, amém? Para as pessoas dos nossos relacionamentos. Às vezes, para com algumas pessoas, não somos tão agradáveis, mas nós temos que, como igreja, ser agradáveis. A Bíblia diz no capítulo 2, verso 47 de Atos, a igreja caía na graça do povo, e o Espírito Santo acrescentava as vidas que iam sendo salvas. Então a igreja graciosa, ela caía na graça do povo. Uma igreja que o povo admirava o seu comportamento, a sua performance, o seu testemunho, a sua forma de viver. E aí Deus acrescentava as vidas que ia sendo salva. Glória a Deus. Então, meu amado, Cristo, Ele confiou essa missão. Nós devemos agradar a Deus, prometendo que aquele que me serve, meu Pai o honrará. João capítulo 12, verso 26. Aquele que me serve, Deus o honrará. Todo serviço da obra de Deus, ou na obra de Deus, tem uma recompensa. Ninguém trabalha de graça. Deus falou para o rei Asa, do reino do sul de Judá, Asa, toda a tua obra tem uma recompensa. Aleluia, tudo que você já fez, está fazendo e vai fazer, você terá recompensa nessa terra
e na vida eterna. Aleluia! Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então nós somos honrados por Deus porque nós servimos a Jesus. Nós adoramos a Jesus, nós trabalhamos a favor do reino dele. Então seja como o apóstolo Paulo e se torne um ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um servo, um anunciador da graça de Deus. Deus vai usar muito a sua vida. Se disponha nas mãos dele. Estamos numa época onde os corações humanos estão quebrantados, amedrontados, sensíveis. É hora de nós botarmos a semente do Evangelho e, aleluia, profetizar a esperança sobre cada vida que precisa dessa esperança. O mundo está carente de esperança, de amor, de graça. O mundo está carente de Deus. E nós somos os agentes desse reino na face da terra. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, a missão da igreja é servir. A missão da igreja é servir. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, porque depois do nosso chamado, o Senhor nos comissionou ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ó Deus, há um comissionamento sobre a igreja e servicência, que a cada dia possamos, ó Deus, aprender a servir com amor, dedicação, aleluia, servindo com todo o nosso ser. Ajuda-nos a servir com nobreza ao Senhor, a cada dia com as nossas vidas, Pai, e servir também as pessoas. A tua palavra diz que a igreja caía na graça do povo, que possamos cair na graça desse povo, dessa cidade, desse estado, desta nação, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o povo veja para nós uma igreja graciosa, uma igreja cheia de amor, uma igreja que está cheia de compaixão para dar. Deus, em nome de Jesus, opera o milagre no coração do teu filho e da tua filha, que ele saiba, ela saiba que ela e ele são muito importantes para o Senhor e para o teu reino. E existem, ó Deus amado, um chamado sobre as suas vidas, aleluia, e o Senhor está disposto a usá-los e usá-las para o louvor da tua glória. Nós oramos a ti, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar hoje, graças a Deus. O pastor Ineu está recuperando bem. A irmã Cecília se recuperando. A Cecília é uma das vidas que trabalha no Ministério de Louvor da igreja. Está quase desde o começo conosco, a Cecília. Vamos orar, clamar pela vida da Cecília, do pastor Irineu, amém, glória a Deus, e por outros que nós não sabemos, aqueles que estão enfermos, em nome do Senhor Jesus. Não fique com medo, em nome de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós louvamos a Deus porque ontem as portas do templo foram abertas. Eu sei que muitos quiseram estar ali, mas não puderam. Problema de idade, problema de enfermidade, amém? Até problema de filhos, Problema não, situações de filhos, Cada um tem a sua situação, glória a Deus. Mas eu creio, amém, que logo, logo tudo vai estar resolvido. Domingo nós vamos estar reunidos de novo, pela manhã, às 10 da manhã e às 18 horas. Houve salvação, houve reconciliação de vidas, foi maravilhoso. Pessoas pedindo para entrar, para congregar na Comep, outras se rendendo a Jesus, amém? Que bênção, tivemos visitantes da casa, que maravilha, glória a Deus. Foram 2 cultos abençoadíssimos. Uma palavra que você ouviu é sobre o retorno do povo ao altar do Senhor, amém, amados?